Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, que é a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Já separei aqui a minha água, porque a gente vai fazer o Evangelho, o culto do Evangelho no Lar completo, para que você que se for o único a professar a fé espírita aí na sua casa, possa ter uma base para fazer o Evangelho. Tem gente também que não tem muita facilidade em ler em voz alta, explicar o Evangelho, enfim, normalmente essas famílias colocam o Evangelho nosso na TV, pelo YouTube, por exemplo, e aí a família se reúne e faz o Evangelho. Então a gente faz completo, oração inicial, a gente faz uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Fazer Luz. A gente lê e explica, na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 8, os que têm puro coração, e caiu no item Pecado por pensamento, adultério. Lemos e explicamos, e aí no final a gente faz os finalmente da fluidificação da água, nos colocando à disposição dos mentores e de Jesus para que isso aconteça, né? Então, o que você precisa? De água, um recipiente com água, precisa também de um dia e hora específicos marcados para que sua casa seja uma embaixada da colônia espiritual que você faz parte, para que Jesus e os mentores se programem para estarem com você aí na sua casa no dia do Evangelho, tá bom? Não é nada mágico, tudo programado, tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Como é que faz isso? Pensando no rosto de Jesus que a gente acha que ele tem, da maneira que a gente o concebe, não tem problema, tá? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, e claro, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, cumprimento, que é o meu guia espiritual, cumprimento a todos os guias espirituais presentes nesse Evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela misericórdia e pelos acréscimos de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado por não desistir da gente, muito obrigado por tudo de bom que o Senhor proporciona para que cada um de nós consiga a evolução necessária. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu, porque graças a Deus já foi, já pagamos, já quitamos, já resolvemos, já foi. E seja lá o que for, já passou. Aquele exercício que nós precisamos, com o seu apoio, com o seu carinho, para entender que não dá para voltar e fazer um novo começo, mas dá para começar agora, fazer um final diferente. E por isso, Senhor Jesus, muito obrigado também. No quesito pedidos, gostaríamos de solicitar ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, em que nos colocamos à disposição para estarmos em contato com o Senhor, de aprendermos um pouco mais das suas lições, de entendermos um pouco melhor aquilo que o Senhor quis nos dizer, não só por parábolas, mas por ensinamentos diretos, e que negligenciamos há tanto tempo. Muito obrigado por essa nova oportunidade, Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença em nossa casa. Muito obrigado pela presença dos mentores queridos. E com a sua autorização e permissão, portanto, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Então é isso. Vamos lá. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois a explicação brilhante de Emmanuel. Esse trecho que caiu agora de Romanos 14, capítulo 14, versículo 1, é a carta que Paulo escreveu por volta do ano 57 depois de Cristo para os cristãos de Roma. Ele que ainda não tinha ido para Roma. Teoricamente ele estaria em Corinto nessa época e escreveu para os cristãos de Roma, que eram uma mistura de judeus convertidos com gentios. Que eram gentios? Eram aqueles que não eram
judeus. Aliás, Jesus foi muito perseguido pela casta dominante dos judeus, porque ele dizia ser o Messias. Isso já era para eles uma blasfêmia, mas principalmente porque Jesus dizia: olha, não vim só para os judeus, não, eu vim para todo mundo. E isso para eles era o fim do mundo, porque eles eram, aspas, os escolhidos, né, de Deus. Então, como assim o Messias tinha vindo também para os gentios? Né? Então, tinha uma série de conceitos, preconceitos e preconceitos que acabaram levando Jesus para uma morte violenta daquela forma, a perseguição toda que ele passou. O Paulo então escreve aos Romanos, e o trecho que o Emmanuel separou, que é do capítulo 14, versículo 1, é esse aqui: acolhei o que é débil, fraco, na fé, acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então, o contexto geral dessa passagem do Paulo diz o seguinte: olha, vocês que têm uma fé maior, acolhe aqueles que têm uma fé menor. Não para ficar discutindo assuntos bobos, quem é o quê, por que o quê, se circuncisou, se não circuncisou, se come no sábado, se não come no sábado, se faz alguma coisa. Sabe, essas tolices, essas bobagens, essas coisas corriqueiras que não tem necessidade de ficar debatendo? Você que tem uma fé maior, acolhe aquele que tem uma fé menor e não fica discutindo bobagens. Acho que vale muito a gente analisar isso nos dias de hoje, né? Quem tem uma fé maior, não ficar perdendo tempo com discussões débeis, fracas, opiniões com quem ainda não atingiu um certo entendimento. Ah, Fábio, como nós vamos saber se o meu conhecimento é maior ou menor? Não tem necessidade de discutir. Viva a sua vida, sendo o evangelho que as pessoas vão ver, como diz São Francisco de Assis, ou pelo menos uma frase atribuída a Francisco de Assis. Viva de certa forma cristã, porque esse evangelho pode ser o único que as pessoas leiam, a sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Eu acho essa frase extraordinária, sendo atribuída a Francisco de Assis ou não, sendo dele ou não, é uma frase que nos remete a um bom pensamento. Viva o evangelho, viva a sua vida na luz do evangelho, porque esse pode ser o único evangelho que as pessoas leiam, né, que as pessoas vejam. Então, seja o melhor espírita que você consiga ser, que é cristão, que é a mesma coisa, porque o contato com o espiritismo que as pessoas vão ter pode ser apenas o contato com você, ou comigo, enfim, com qualquer um de nós. Nós não temos o direito de jogar fora o que Kardec fez, o que Chico Xavier fez, o que Divaldo Pereira Franco fez, o que Caibar Schutel fez, o que tantos Bezerra de Menezes fez, enfim, né? Não temos esse direito. Mas vamos lá. Fazer luz é o tema. E a passagem é: acolhei o que é débil, débil é fraco, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Emmanuel diz o seguinte: indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De modo igual, de análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio nos será o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura? Ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo? Auxiliemo-nos mutuamente.
Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Então, muito melhor do que discussões tolas, discutindo opiniões, quem está mais certo, quem está menos certo, viva, aquilo que a gente falava, né? Viva, sirva. O cristão serve. Jesus diz claramente isso: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. E se ele que é o maior, é o guia e modelo da humanidade, aquele que nós devemos seguir, aquele que nós devemos imitar, disse que veio ao mundo para servir e não para ser servido, fatalmente estamos falando da maneira que nós devemos agir, não é? Auxiliemo-nos mutuamente. O Espiritismo veio conciliar outra vez veio reconciliar aquilo que foi separado, que é a ciência da religião. Então nós vamos encontrar pessoas com autoconhecimento, isso é muito comum, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais invadida pela sensação da chamada arrogância do conhecimento, né? E essa pessoa, via de regra, pende para o ateísmo. Se não se torna ateu de verdade, já pende para o ateísmo, né? Porque a cultura faz isso, porque a ciência ficou muito distante da religião. Que a religião gerou fanatismo, a religião prega, por exemplo, os terraplanistas, nossos irmãos equivocados, que entendem ainda a Terra plana, se apoiam, por exemplo, na Bíblia. E dão como, olha, você está discutindo comigo sobre a Terra plana, mas está na Bíblia. Na Bíblia está exatamente desse jeito, que a Terra é um reino à parte do universo. Tudo que existe no universo é redondo, são globos que estão aí, os outros planetas são globos, tudo, mas a Terra não. A Terra é plana porque foi criada por Deus e tal. Então, e a gente sabe que não é. Nós temos estações internacionais que estão orbitando a Terra, satélites que estão orbitando a Terra, a pessoa está usando um celular com GPS e está falando que a Terra é plana, quer dizer, o satélite está lá rodando em torno da Terra, que é um globo. Enfim, né? Mas se apoia naquilo antigo que foi colocado na Bíblia. Por exemplo, se você pegar as próprias explicações de Kardec, ontem nós estávamos estudando o Livro dos Médiuns, e Kardec vai fazer uma comparação sobre as leis da natureza que a gente não conhecia à época do Cristo, e por isso a gente entendia que era milagre, né, como derrogação da lei da natureza, mas existem um monte de leis que a gente ainda não conhece o funcionamento exatamente. Na época de Kardec, por exemplo, não dava para falar sobre aviões, que um objeto extremamente mais pesado do que o ar consegue voar. Como? Através da velocidade, da asa, que faz com que o ar dê a sustentação, enfim, são coisas que eram impossíveis de verificar na época. Então nós não vamos encontrar um exemplo dessa natureza, né, em Kardec, na rotação da Terra, que impulsiona como um estilingue a nave espacial para chegar na Lua, por exemplo, para chegar na órbita da Lua, ou para chegar na órbita de Marte, ou a sonda já está chegando aos limites do sistema solar, enfim, né? Kardec não tinha condições de falar sobre isso, porque falando sobre o que ele falou a gente já não entendeu. Agora imagina Jesus falar, por exemplo, em célula-tronco. Tem gente hoje, tem religioso até hoje, que não permite que se faça uma transfusão de sangue para salvar a vida. Prefere ver o filho morrer, o pai morrer, a esposa, o marido, enfim, uma pessoa que ama, prefere ver morrer o corpo, do que colocar um sangue na pessoa, fazer uma transfusão de sangue para que a pessoa, ou receber sangue, para que a pessoa não morra. E são religiosos, e apoia-se isso
a religião. Então é esse grande absurdo que se tem. E tem que respeitar. Tem que respeitar, fazer o quê? Mas não vamos ficar discutindo com essas pessoas. Olha, assim, dessa mesma religião, havia umas famílias passando extrema necessidade, né, de alimento, e a gente não podia doar, porque quando chegava na casa, quem deu? Foram os espíritas. O sujeito pegava e jogava tudo fora, com o filho passando fome. Jogava fora no lixo, porque a comida vinha de espírita. O que nós fazíamos? Nós levávamos na casa de um conhecido dele, entregávamos lá, e o conhecido entregava para ele como doação. Ó, fiz uma compra para você e tal. E como o conhecido não era espírita, então ele aceitava. São essas tolices, né? essas bobagens, né? Que o outro de outra religião ele é inimigo, ele é seja lá o que for. Dentro do espiritismo nós vamos encontrar vertentes que pensam assim, vertentes que pensam de outro jeito. Vamos encontrar o espiritismo mais ligado a Kardec, realmente trazendo o estudo das obras básicas. Vamos encontrar espíritas preocupados com cura de corpo. O espiritismo não veio para isso, mas tem pessoas que estão preocupadas com isso. Outras pessoas estão preocupadas em estudar as obras básicas. Algumas pessoas estão preocupadas apenas com a parte mediúnica, que é, repito, secundária no espiritismo. É secundária. Porque quando a gente vai ver os sistemas de negação, no próprio Livro dos Médiuns a gente vai ver o sistema de negação, por mais que você dê prova, se a pessoa não quer ver, ela não quer ver. Ela procura o maravilhoso, ela procura o bonito, né? Então você vai ter no centro espírita a nobre missão, o nobre trabalho de manter o local limpo, bem aconchegante, para que as pessoas cheguem e se sintam bem no local. É complicado você chegar num centro que está fedendo, que não tem uma cadeira limpa, que você olha, está sujo, enfim, um ambiente não asseado. Só, peraí, complicado isso, não é? Essas pessoas que mantêm a organização do centro são extremamente importantes para isso, porque estão fazendo isso com amor, não aparecem, e é um trabalho muito mais importante do que do soberbo que senta na mesa como médium para receber espíritos. Recentemente assisti a um sujeito na internet, que ele dizia assim: olha, reunião de desobsessão, caridade, essas coisas de atender espírito para socorrer, isso aí a gente deixa para os outros, deixa para os outros isso aí, deixa para os outros fazerem, deixa lá para os kardecistas fazer. Eu recebo os sábios do Oriente, que vêm trazer orientação, que vêm explicar. Então, vou até daqui a pouquinho, vou passar para vocês, no final do vídeo, vou passar para vocês as dicas para ser socorrido imediatamente quando desencarnar, porque só fica no umbral quem quer. Cadê os resquícios mentais? Onde estão as dificuldades de se livrar perispiritualmente daquela culpa, daquele peso, de criar condições para que o perispírito sobreviva no espaço da colônia que é bem menos denso? Umbral não é tudo igual, tem 4 tipos de umbral. Tem o umbral interno, que são nas cavernas, fundo do mar, 3 camadas acima da crosta terrestre. O seu Caibar Schutter explica muito bem essas diferenças de umbral, posiciona o Vale dos Suicidas onde está, que é entre 2 umbrais superiores à crosta terrestre, sabe? São situações assim bastante importantes de associar a ciência com a religião novamente. O Espiritismo faz isso brilhantemente. Se a gente esquece a ciência e fica só com a parte prática do Espiritismo, só com a parte mediúnica do Espiritismo, nós estamos nos afastando da essência do Espiritismo, que é um tripé para manter ele em pé: ciência, religião e filosofia. Se eu fico só com a ciência, sem a parte religiosa, sem a parte filosófica,
eu viro um fanático, um cego conduzindo cego. Equilíbrio, como disse Emmanuel agora há pouco, é a palavra-chave. Então, acolhei o que é débil na fé, acolhe aquele que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, mas para permitir que aquela pessoa tenha acesso às informações que são no centro espírita difundidas, que são no centro espírita passadas para nós com tanta maestria por Kardec e tantos outros, e que a gente precisa estudar. Precisamos estudar Kardec. Estudar. Se você nunca leu, comece por ler. Eu sou médium. Já leu o livro dos médiuns? Não. Então você está num campo perigosíssimo. Perigosíssimo. Faz isso não. Leia o quanto antes e depois estude. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que caiu hoje foi o capítulo 8, os que têm puro coração, chama atenção para a gente de algo que sempre foi muito, muito difícil de entender, porque a Igreja Católica, sem crítica à religião, não fazemos crítica a religiões, a Igreja Católica trouxe para um lado essa palavra muito ligada ao matrimônio, que é o adultério. Pecado por pensamento, adultério. E essa palavra é muito mais ampla. E o pecado por pensamento, ele é muito mais amplo do que isso também. A gente vai ler para a gente poder entender, porque o que Jesus falava tinha contexto da época, tinha metáforas e tinha um grupo de pessoas extremamente atrasados, que pode até ser que fôssemos nós mesmos. Então imagine naquela época como nós estávamos atrasados, se somos atrasados hoje, né? Pecado por pensamentos, adultério. Está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus empregou a palavra adultério, por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem, porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. No item seguinte, Kardec faz uma distinção muito importante para nós entendermos o que é o verdadeiro espírita. No capítulo 17 nós vamos encontrar: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que o que está fazendo está errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A luta diária contra o desejo de fazer de novo. Porque ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Que bom se fosse assim: eu durmo hoje e acordo amanhã Chico Xavier. Ó, que espetáculo. Né? Não acontece. Kardec continua: esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? E Kardec mesmo responde: cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior boa vontade ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua própria vitória. Aquela pessoa, porém, ao contrário,
que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, se não faz efetivamente, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de desejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Está quase acontecendo. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Em um, que é o primeiro, o trabalho está feito. No outro, que é o segundo, o trabalho está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, quando Jesus fala que se você teve um pensamento mal com a outra mulher, você já cometeu adultério com ela, ou a mulher com o homem já cometeu adultério com ele, claramente ele está dizendo, olha, se isso veio na sua mente, é porque você tem isso ainda a combater. E se você faz, você é duplamente culpado. Você pensou e executou. Isso em qualquer situação. Se veio o pensamento na sua mente e você não fez porque você não quer fazer, porque é errado fazer, aqui já há um progresso extraordinário. Mas também há indícios de que há imperfeição em você. Então continue lutando contra essa imperfeição. Continue lutando com essa imperfeição. Certo? Por isso que é tão importante acolher o que tem a fé mais fraca. Para que ele entenda que todos nós, mais evoluídos ou menos evoluídos, temos os maus pensamentos ainda. Somos todos iguais. Então não dá para nos gabarmos, por exemplo, de olha, eu não cometo adultério. Nossa, aquele lá comete adultério. Não, ele está num estágio de que vem o pensamento e ele executa. Repreensível, sim. Condenável, não posso condenar o outro. Eu tenho que cuidar da minha vida. Quando o crime é contra a sociedade, ele tem que ser barrado da sociedade, tem que ser preso. Isso é óbvio. Mas eu não tenho que julgar outra pessoa. Então, Jesus deixa muito claro, por que você está tanto, atirando pedra nessa pessoa que foi pega em adultério, se você comete adultério na sua mente? Então, cria vergonha nessa sua cara e para de ficar julgando os outros, porque você também tem um passado complicado e um presente que não está nada bom. Então, cria vergonha nessa cara. Seria mais ou menos isso, mas Jesus não fala assim, evidentemente. Então, se eu tenho desejo, olha uma mulher com desejo, e não traio a minha esposa só porque senão alguém descobre, ou porque eu sou dirigente espírita, ou porque pode dar ruim, pode acontecer uma coisa ruim, eu sou tão culpado como se eu tivesse feito. Isso vai na minha consciência, ninguém vai me julgar, isso vai na minha consciência tão pesado quanto se eu tivesse saído com outra mulher, nesse exemplo do adultério. Se eu tenho desejo, olho uma mulher com desejo, e combato esse desejo em mim porque não é certo, porque eu amo a minha esposa, porque eu tenho que fazer o certo em vez do fácil, aquilo que eu sempre fiz em outras encarnações, eu tenho um mérito gigantesco, porque o trabalho está quase feito, eu já estou lutando contra o pensamento. Eu não deixo de de cometer o adultério, porque senão, vai acontecer alguma coisa. Eu não faço porque é errado, eu não faço porque o amor para minha esposa é maior do que uma aventura sexual com outra pessoa. Percebe? Já é um outro nível. E tem aqueles que vão olhar para outra mulher ou outro homem, enfim, evidentemente que vale para os dois gêneros, que vai olhar para outra pessoa e não vai sentir o desejo. Nesse, o trabalho já está feito. Nesse, o trabalho já está feito. Passa uma pessoa, você olha, bonita, hein? Você viu que pessoa bonita? Bonita uma barbaridade, olha. Mas não veio desejo nenhum de ter qualquer intercurso com aquela outra pessoa. Ótimo. Nossa, você viu que mulher bonita? Deus do céu, para com isso. Para com isso. Sai isso da minha mente. Senhor Jesus, me ajuda, que eu não quero isso para mim. Extraordinário. Abaixo daquele que menos evoluído do que aquele que já conseguiu? Sim.
mas ambos com muita força moral. A força moral é isso. Ninguém é como Jesus perfeito. É o impulso contra o mal que se me vem ao pensamento é que determina a minha força moral. Senão a gente não pode doutrinar ninguém. Não vai ter nenhum doutrinador capaz de fazer doutrinação em centro espírita, porque a força moral é da resistência que nós temos e da luta diária contra as más inclinações. Não é? Eu lembro, por exemplo, do Chico Xavier, quando encontrou com o Dr. Fritz. O Fritz falou: eu posso curar o seu olho. Por que você fica sofrendo com isso? Ele falou: olha, eu tenho muito a expiar. Tenho muito a expiar. E já estou acostumado com esse problema no olho. Se você me tira esse problema, vai aparecer em outro lugar. E aí eu vou começar o sofrimento tudo de novo. Então deixa eu que esse aqui eu já estou quitando ele. E foi até o final da vida com o problema da vida terrena, dessa encarnação, com problema na vista, com problema no olho. Já tinha entendido essa importância. Em outras situações ele pediu ajuda, pediu para Bezerra de Menezes, inclusive uma vez até falou para Bezerra de Menezes, falou: tem como o senhor dar uma receitinha aqui para essa besta? E o Dr. Bezerra falou: eu fui médico, não fui veterinário, mas vou ver o que eu consigo fazer por você, no momento que ele estava passando muita dificuldade. Então ele entendeu exatamente o momento de pedir ajuda e o momento de falar: não, deixa isso aqui que tá normal. É isso que nós precisamos ter, esse discernimento que nós precisamos ter. Então, com relação ao pensamento, seja ele por adultério, ou desejo de matar alguém, ou desejo de dar um soco na cara de alguém, ou desejo de fazer alguma coisa, de se vingar, que o primeiro passo do perdão é não vingar-se, não é? O primeiro passo do amor é a gentileza, e o primeiro passo da caridade é a cortesia. Então, eu não quero ser gentil, mas eu sei que o primeiro passo do amor é a gentileza, então eu me obrigo a ser gentil até que eu não precise obrigar-me mais. Percebe? Porque a natureza não dá saltos. Eu quero fazer a caridade, mas eu não sei como fazer a caridade. Então eu sei que a cortesia é o primeiro passo da caridade, então eu sou cortês com um sorriso amarelo no rosto e com vontade de dar um soco na cara da pessoa, mas eu faço até que não tenha mais esse desejo de dar um soco na cara de alguém, até que seja um sorriso de verdade, até que seja natural eu fazer. Isso vai aos pouquinhos. E no caso do perdão é a mesma situação. Eu tenho vontade de revidar, eu não revido, é o primeiro passo do perdão. Eu não revido, não, como é que eu vou falar? Não me vingo da pessoa. Não revido, esse é o ponto principal. Não vou revidar. Com vontade de revidar. Então, até pouco tempo atrás, alguém me xingava, eu xingava a mãe dele. Alguém xingava a minha mãe, eu xingava todos os parentes dele. Alguém chegava a todos os meus parentes, eu achava um podre para expor imediatamente, para meter o dedo na ferida para a pessoa parar de me atormentar e eu ganhar a discussão. Isso é o comum. Aí eu me forço e eu recebo um xingamento e eu dou uma risadinha assim. Uma vontade enorme de xingar ele tudo quanto é nome e eu seguro, eu não revido. É o primeiro passo do perdão. Não é? Dali um certo tempo, a pessoa me xinga e eu falo assim: coitado, já fui assim. Dali um certo tempo, lutando todo dia, evidentemente. Dali um certo tempo eu recebo a ofensa e não me sinto ofendido, porque a ofensa só pode chegar até mim se eu concordar com a pessoa. A pessoa olha para mim e fala assim: nossa, Fábio, como você é feio. Comparado a quem? Comparado a Catarina, minha neta, eu sou horrível. Porque a Catarina é uma pintura de linda, né? Agora, comparado, por exemplo, com a múmia de Tutankhamon, eu sou lindão. Então depende da comparação. Eu preciso saber onde eu estou justamente para não ficar com esse problema, né? Nossa, Fábio, como você é velho comparado a Catarina, sou mesmo, sou 50 anos mais velho que ela. Meio século a mais do que ela, né? Comparado às pirâmides do Egito, eu sou um menino. Eu sou um menino. Então, tudo é questão de comparação, né? Então eu estou no trânsito e sem querer eu dou uma fechada em alguém e o sujeito faz uma alusão a uma orientação sexual que eu não tenho. Olha, eu não tenho. Eu
Muitos de nós xingam a mãe dele. Muitos de nós falam, "Ei, tenho que dar o primeiro passo do perdão, vai." E segue a vida. E muitos de nós falam assim, eu não sou, né? E se ele acha que fazer uma alusão à orientação sexual da outra pessoa seria uma ofensa, porque ele tem um problema lá que não está resolvido. E aí eu me apiedo dessa pessoa, já estou num outro passo. Mas esses passos têm que ser dados por mim. Então essa situação do adultério, né, que Jesus fala, do pensamento, que seja ele em qualquer situação, eu já pensei, combata. Eu vou falar porque eu já pensei. Não, não fala. É um passo importante não falar. Pensar vai levar um certo tempo para que nem venha esse pensamento. Porque veja, quantas encarnações a gente faz do mesmo jeito já? Por isso que normalmente a gente usa aquela frase, né? É preciso fazer uma escolha entre o certo e o fácil. Perceba que a gente não coloca errado. Fácil porque eu faço isso há tanto tempo. Eu sou dessa forma há tantos séculos, há tantos milênios que eu sou assim. E nessa encarnação eu estou lutando contra, talvez a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então tenha paciência, o pensamento vai surgir. Agora tenha resignação de aceitar que isso é seu, não é um defeito que Deus te deu, e lute com todas as forças para que isso não saia. Nossa, Fábio, quando eu vi, eu já falei, já mandei para o inferno, já disse um monte de palavrões. Tá, perdeu hoje? Respira, amanhã luta de novo. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Não pelas vezes que a gente venceu, é pela luta para não vencer. Se é luta, significa que a gente vai perder algumas vezes. Então eu posso ter um desejo extraordinário pela outra pessoa e reprimir isso dentro de mim. Eu não cometi adultério, porque eu sei que não é o certo a fazer. O adultério não é o certo a fazer e eu reprimo isso, eu luto contra essa má inclinação. Isso é extraordinário. Olhei para outra pessoa, achei bonito, mas não senti nada, não senti desejo pela outra pessoa, já está num nível acima. Olhei a outra pessoa, senti um desejo extraordinário por ela e fico com ela na minha mente e faço amor com ela, não é amor, né? Faço sexo com ela no meu pensamento e fico lembrando e conto para outras pessoas, nossa, eu vi uma pessoa assim, nossa, incrível, se eu saísse com ela eu ia fazer isso e tal. Esse está cometendo adultério, porque não lutou contra. Independentemente de ter saído ou não com a pessoa, ele cometeu adultério. Perceberam a diferença? Perceberam como é importante o conhecimento? Perceberam como que nós temos uma fé débil ainda, fraca ainda? Então precisamos acolher aqueles que têm uma mais fraca que a nossa ainda. Precisamos dar o primeiro passo do amor, dar o primeiro passo da caridade, dar o primeiro passo do perdão. Eu preciso conhecer. Qual o meio mais eficiente de progredir nessa vida? Kardec perguntou. A resposta dos imortais foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Eu tenho que saber o que é errado para parar de fazer. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações, a luta diária. Tive o desejo, ou vamos imaginar que hoje é dia de reunião mediúnica, eu sou doutrinador. E durante o dia eu vi um monte de mulheres que me chamaram a atenção e tive desejo por todas elas. E reprimi todas as vezes que isso apareceu. Seja por motivo que for, eu reprimi todas as vezes que apareceu esse pensamento. Vamos imaginar que eu tenha até essas manias, que eu balancei a cabeça, não, para com isso. Isso é errado. Eu chego na reunião mediúnica com a minha moral extraordinária. Vamos imaginar que hoje é dia de reunião mediúnica e eu vi uma mulher que me chamou muita atenção e fiquei pensando, nossa, já pensou se eu saísse com ela e não sei o que, tal. E aí eu falei, meu Deus, olha o que eu estou pensando.
Como é que pode, com todo o conhecimento que eu tenho? Me ajuda, Senhor, eu não quero ter esse tipo de pensamento, me ajuda a bloquear e tudo mais. Cheguei na reunião mediúnica com a moral intacta, porque houve luta. Por mais que eu tenha perdido no primeiro instante, eu continuei lutando. Não pelo motivo de que eu tenho reunião mediúnica depois, mas porque eu não quero ter aquele tipo de pensamento. Percebeu a diferença? Nossa, você viu que mulher? Meu Deus do céu, eu faço isso, eu não sei o que, conta pro outro, eu vi, estava vestida desse jeito, estava daquele, tal. Um pouquinho antes da reunião mediúnica, Senhor Jesus, perdoe as minhas imperfeições e tal, mas não teve luta nenhuma, cadê a moral? Não tem. Vai doutrinar o espírito, vai detonar ele. Vai. Se for um obsessor com conhecimento, vai falar para ele, ô, para, né, meu? Vai querer dar uma de bonzinho agora comigo aqui? Para, vi você o dia todo. E ele vai ficar sem jeito, vai querer falar alto com o espírito e tudo. Porque não houve luta. Porque não existe perfeição. Perfeição é Jesus. Então, se tem a luta contra, estamos com a moral intacta. É esse o ponto. É esse o ponto. Se eu me comprazo, se aquele sentimento me compraz, eu estou incorrendo no adultério, ou seja, qual for o outro pensamento que eu esteja tendo, como se estivesse executando. Se aquilo me incomoda e eu luto contra, imediatamente ou algum tempo depois, quando eu caio na real, a minha moral está intacta e eu estou cristão ainda. Percebeu a diferença? É isso. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez. A água já foi fluidificada, agora a gente vai fazer os finalmente, né? E pedindo, né? Cada um de nós vai pedir aos mentores e a Jesus a fluidificação específica para aquela pessoa. Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, nomeados e não nomeados, seu Otávio, meu guia espiritual, e todos os demais guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado a todos os nomeados e aqueles que aqui estiveram também anonimamente, pela presença, pelo carinho, pelo amparo, pela ajuda. Ao Senhor Jesus, nossa eterna gratidão pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia, por todas as vezes que nós corremos até o Senhor e o Senhor, apesar da nossa fé débil, apesar da nossa débil resistência, o Senhor nos ampara, nos ajuda, nos auxilia e muito, muito, muito obrigado por causa disso. E, se me permite, tomara que o Senhor nunca perca esse acréscimo de misericórdia para conosco. E muito obrigado por isso. Gostaríamos de solicitar então, Senhor Jesus, que nesse momento não olhe as nossas imperfeições, mas o nosso coração em auxílio para a fluidificação final da água, no momento em que cada um de nós formula o pedido para quem gostaria que essa água fosse fluidificada. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo carinho, pela paciência, pela presença. E até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Meus amores, é isso. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, que a Gota do Espiritismo tem essa função. Eu sou Fábio Pereira, a gente fica por aqui. Beijo para você que fica. Tchau.